Olá, pessoal. Dia das Mães chegando, aquele friozinho na barriga, aquela cabeça que não para. Bom, essa semana eu atendi uma moça, uma aluna, uma seguidora do canal, e nós falamos basicamente do Dia das Mães, tá? Como se preparar para o Dia das Mães. Gente, não existe, lógico, existem algumas regrinhas, existem algumas coisinhas, mas cada loja é uma loja diferente, com um público diferente, com um formato, com tamanhos diferentes, né? Então, existe algumas coisas que dá para a gente parar para pensar, mas cada um tem que entender a primeira coisa, o seu público. Vocês sabem o que seu público pede, o que seu público espera. Então, mais ou menos, dá para a gente ter uma noção do que se vende. Eu tive 25 anos de experiência, então a gente sabia, só que eu vou falar uma coisa: cada ano é diferente um do outro. Diferente de que forma? Tinha anos que vendia muito buquê, no outro ano vendia-se muita cesta, no outro ano vendia-se muita orquídea. Então existe sim isso daí. O importante é você dar várias opções e atender o cliente da melhor forma possível. Quantas vezes que o cliente chegava já, normalmente eu ficava até 1 ou 2 horas da tarde, ou enquanto tinha mercadoria. Acontecia de meio-dia já não ter mais nada. E o cliente chega, mas não tem nada, alguma coisinha, eu queria dar uma rosa, aí tinha flores do campo, enfim, astromélia, alguma outra coisa. Eu falava, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um buquezinho de flores do campo, eu não tenho rosa, tô dando um exemplo, tá? E eu vou te fazer a preço de custo, só para você não sair de mão vazia. Não deixe o seu cliente sair de mão vazia numa data tão importante. Abaixa o preço, tá? Porque na segunda-feira a loja vai estar completamente vazia e o pouquinho que sobrou você consegue vender e você não perde nada. Então tá aí uma dica. Só que a Renata, essa moça que eu atendi, é o primeiro ano, ela abriu a floricultura, já tem alguns meses, eu dei a primeira consultoria para ela, e é o primeiro ano de Dia das Mães. Aí, gente, você não tem como entender o cliente porque você não conhece ainda. 6 meses, faz os 6 meses que ela abriu. O que você tem que entender? Eu comecei há 30 anos atrás, faz 5 anos que eu fechei a loja. Há 30 anos atrás, o tipo de arranjo, o tipo de flores, o tipo de mães, o tipo de cliente era muito diferente, tá? Na verdade, as flores eram o presente. Hoje em dia, a grande maioria acaba sendo um complemento. Tem as dão só as flores, normalmente leva a mãe para almoçar, não deixa fazer nada e dá um arranjo de flores. Era muito comum a gente entregar em restaurantes, tá? Perto do meio-dia, 1 hora, a gente entregava muito em restaurante, a mãe já era homenageada. Isso é fantástico para você que é florista, que tem a sua floricultura, porque na hora que você chega no restaurante, o restaurante está lotado de mães. E eu já levava cartõezinhos da loja porque as pessoas acabavam pedindo. Não conseguia atender tudo por conta da demanda que já tinha sido de manhã, mas é bem legal você, no Dia das Mães, mesmo no Dia dos Namorados, né, entregar flores em restaurante. Bom, então, como eu estava falando, né, há 30 anos atrás, era muito diferente o nosso público. Depois que eu saí, que eu comecei numa outra loja, depois que eu saí, que eu abri a Estilo Flores, depois de uns 10 anos, você percebia um público completamente diferente. Não era mais o presente, era um complemento. Então eu escutava muito assim, eu já comprei o presente, eu queria só uma florzinha para acompanhar. Ou as pessoas diziam, eu gostei desse vaso, desse arranjo, mas eu queria dar o presente junto. Tem como? Tem. Você quer que coloque numa cesta, numa caixa? Vai ter diferença? Gente, eu cobrava um pouquinho a mais, mas para cobrir o preço
do material do que da mão de obra no Dia das Mães. Se fosse outras datas que eu tivesse mais tempo para elaborar, a mão de obra aumentava, tá? Então, você me traz o presente, viu? Às vezes é uma blusinha, né, uma roupa, uma coisa pequenininha, você cobra só a caixa, encaixa ali, lógico, forra, coloca palha, se você usa palha, seda, enfim. Mas dá para fazer isso sim. A 2025, a gente ouve muito falar da geração Z, né? Essa molecadinha aí, acho que é de 20 anos, 25 anos. Eles não são muito antenados com essa história de flores no Dia das Mães. Eles vão no embalo porque escutam os pais falarem, tá? O que acontece, então, com esse público que foi na floricultura, mas eu não queria levar um buquê? Use a criatividade. Aí você vai ter que bolar alguma coisa. Pesquisa, gente, o que essa molecadinha gosta? Eu falo molecada porque eu já tô com mais de 60, então para mim é molecada. O que eles gostam? O que vai chamar atenção? Coisas úteis. Legal, isso daqui minha mãe vai gostar. Na cabecinha deles é assim. A flor, não, a flor morre. Então, vocês podem montar a cesta colocando xícara. Se for uma mãe, né, que teve um bebê recentemente, que vai o pai, né, o pai da criança, o marido, ou a irmã dela, minha irmã acabou de ganhar nenê, eu queria mandar alguma coisa. Faça coisas, esteja preparada para... Você pode colocar fotos, se tiver algum local perto que revela. Eu tinha uma loja, 2 lojas depois da minha, tinha print color, que a gente falava, vai ali, revelo, ou então me manda no WhatsApp, eu vou lá, revelo, porta-retrato, esse tipo de coisinha é legal também para as mães para as novinhas, tá? Que acabaram de ter bebê, elas ficam assim, enlouquecidas com essas coisas. Vocês podem colocar cosméticos, vocês podem colocar sabonete, toalhinha, enfim, gente, tem muita coisa para ser colocado que a mãe vai depois guardar. Pode ser uma bebida, né, um espumante, um vinho, coloca 2 taças, coloca porta-copo, mais coisas que elas vão usar. E isso chama a atenção da geração Z na hora de escolher o presente da mãe, tá bom? Você tem que ser criativo, gente, usa a criatividade. As mães com mais de 60 anos, os filhos dela já estão na faixa ali dos 40, então eles ainda se entusiasmam pela tradição, porque são mães, né, tradicionalistas, é isso, tá certo? Bom, são mães tradicionais, e eles se amarram em flores, em ir lá comprar um vaso de flores para dar para a mãe. Os maridos também frequentam a floricultura, vão até a floricultura para presentear a esposa pelo Dia das Mães. Às vezes ou o filho é muito pequeno, ou o filho está longe, enfim, eles também são públicos bastante legal de você atender. Normalmente, os homens, os maridos, eles gostam muito de orquídea, eles gostam muito de buquê. Se for uma mãe recém que teve o bebê, pode ser uma pelúcia para criança, pode ser uma bonequinha. Tem essas pelúcias, não ursinho necessariamente, mas tem essas que tá na moda, não me lembro o nome daquele azul. Bom, mas tem bastante coisa. Eu tinha muito, a minha fornecedora me trazia gatos e cachorros de pelúcia. Gente, era colocar na loja, era gato, cachorro, coruja, eram os 3 que mais saíam. Era assim, a cesta que tinha essas pelúcias era o que ia embora mais cedo, tá? Mais rápido. Saia um pouco daquela que era de antigamente. Se vende coração? Sim, tem coração que vende. Vende ursinho? Sim. Mas procura coisa diferente, inove, tá?
valores. Isso é muito importante também, parar para pensar nos valores que você vai colocar no Dia das Mães. Você pode colocar um buquê, um arranjo, uma orquídea, uma caixa com 2, 3 orquídeas no valor de 400, 500 reais, sai? Sai. A não ser que o seu público ou a sua loja seja mais voltada para a classe C, tá? Aí toma cuidado de pôr um preço muito caro, porque senão você vai ficar com fama de careira. Então aí, por isso que eu falo, você tem que conhecer o teu público, tá? Porque aí tem que ser um meio termo. Dá uma olhada em sites, vê preço de concorrente do teu ambiente, do teu bairro, da tua cidade, para você não ser taxada de careira, porque isso acaba com o teu nome, queima tuas vendas, tá? Mas tem lojas sim que é normal ter esses preços mais altos. Mesmo que a sua loja seja voltada para um público de classe B, A e B, que você está acostumado a fazer essas vendas, coloque opções de coisas mais baratas para aqueles que vão só para dar uma lembrancinha, porque já compraram o presente, é só para acompanhar. Eu vendia muita rosa, buquezinho com 2, 3 rosas. Não tanto a unitária era muito difícil vender. Vendia, mas o pessoal procurava de 2 ou 3. Quando que eu vendia buquezinho com uma rosa? Ai, porque tá todo mundo almoçando, tá minha sogra, minha cunhada, minha irmã, minhas sobrinhas. Então aí a pessoa levava vários arranjinhos com uma rosa, tá? Mas não era o forte de venda na floricultura e acredito que ainda não seja, tá? Bom, gente, foi uma dica rápida, né, pelo que me veio assim. Fiquei 2 semanas sem postar, que eu tô mudanças que vão vir, novidades aí. Dia das Mães, agora de 2025, se prepare, porque o mercado continua de flores, continua crescendo. Eu não me lembro se é 8 ou 12% que teve já um aumento de produção. Então o mercado de flores está realmente bombando. Se prepare. Conforme vier comentários ou perguntas de vocês, me deixa no WhatsApp, no meu canal tem o número do WhatsApp, que o pessoal pergunta muito. Helena, como eu faço para falar com você? O número do meu celular, do meu WhatsApp, está nas minhas redes sociais, tá? É só procurar. Gente, eu sou Helena Borges, fundadora da Estilo Flores, e torcendo para que esse ano do Dia das Mães vocês arrebentem. Fico esperando notícias. Até lá, pessoal!